Em 1970, John Leland Fraser cometeu um crime que causou uma onda de pânico na sociedade. Todos ficaram aterrorizados. A estranha combinação de mensagens ocultas e brutalidade sem sentido... Eles foram executados e depois a casa foi incendiada. Deixou o povo da Califórnia temendo por suas vidas. É claro, as portas foram trancadas e as armas carregadas. Mas o que levou Fraser a essa carnificina? Ele estaria predestinado a matar? Fraser teve uma infância muito instável. A intensidade com que ele nos olhava sempre me assustou muito. John Leland Fraser havia nascido para matar? Ele iria de porta em porta como um vendedor. Ding dong, você morreu. Dementes. Na década de 1960, Santa Cruz era só mais uma cidade litorânea da Califórnia. Santa Cruz era um modelo de conservadorismo, uma cidade turística, e tinha também aquele calçadão e a praia. Santa Cruz era uma comunidade muito pacata e amigável naquela época. Era uma cidade para aposentados naquela época. Não havia ainda a Universidade da Califórnia, não havia campus lá naquele tempo. Era só uma comunidade pequena e pitoresca. Era um lugar seguro e agradável. Foi nessa comunidade pacífica que a família Ota resolveu se estabelecer. Tragicamente, a paz não durou por muito tempo. O Dr. Ota e sua família eram muito conhecidos na cidade de Santa Cruz. Ele era conhecido além dos limites do condado de Santa Cruz. Ele era um homem distinto e muito respeitado como oftalmologista. Meu pai era uma pessoa que veio de uma família muito pobre e que conseguiu muita coisa sozinho. Ele era uma dessas pessoas que se destacam. Ele era bonito e ele era generoso e era um bom amigo. O Dr. Ota era meu oftalmologista. E eu me lembro de que ele era um homem muito bom, muito gentil. Minha mãe também veio de uma família de trabalhadores. Ela era da Tchecoslováquia, meu pai era japonês. E na minha casa, o nosso estilo de vida era muito mais para o japonês. Minha mãe também era muito elegante, muito bonita. Bem, é assim que eu me lembro dela. Victor e Virginia Ota tinham o que os seus vizinhos chamavam de família perfeita. A minha irmã mais velha se chamava Taura e tinha 3 anos a mais do que eu. E tinha dons artísticos. Ela era uma linda artista. Ela era modelo também. E eu tinha mais 2 irmãos. O Derek tinha 3 anos a menos que eu e o Tag 4. O Tag era um desses menininhos meigos, o mais fofo da escola. E todos o amavam, ele era lindo. O Derek era o tipo artista mais sombrio. Era um pouco mais pensativo e era complicado. A secretária do doutor, Dorothy Cadwallader, era quase como um membro da família. Minha tia Dorothy era uma mulher maravilhosa, você sabe. A típica norte-americana tradicional, muito trabalhadora. Ela era a mulher mais linda. Tinha uma voz muito suave e perfeita. Ela era... Eu simplesmente a idolatrava. Para ficar tudo perfeito, a família Ota construiu a Casa dos Sonhos no sopé da colina de Santa Cruz. Ela foi tão importante como uma pessoa da família. Tanto a casa como sua construção.
Os tecidos da casa foram feitos pela minha mão num tear. Estava em harmonia com a natureza. Nenhuma árvore foi cortada para construir aquela casa. O Dr. Ota gostava de cenários naturais. Eu me lembro que não havia nada cobrindo as janelas. Ele gostava de olhar para a floresta e ele gostava muito das pedras em volta da casa. Naquele período, não dava para imaginar que algum mal pudesse acontecer. Mas no fim dos anos 60, Santa Cruz mudou para sempre. Os hippies começaram a chegar a essa área aos milhares. Começamos a ver muitas pessoas chegando e querendo viver na natureza. Era muita gente. Alguns cultivavam sua própria comida. Alguns trabalhavam, eram artistas, músicos. Um monte de gente vivendo do seguro-desemprego. E não era só paz e amor. Os anos 60 são conhecidos como a década do amor e das flores, da paz e da harmonia. Mas ela também tem o seu lado sombrio. Naquela época, aconteceram revoluções, como a revolução sexual, a política e a psicodélica. Mas uma que não é tão mencionada quanto as outras é a revolução da magia, que aconteceu nos anos 60. Foi um tipo de renascimento do ocultismo. Eu me lembro de que logo aqui em cima havia uma comunidade em que os membros colocavam túnicas brancas e chapéus pontiagudos. Eles cantavam em línguas estranhas e promoviam rituais. Era um comportamento bizarro que assustava as pessoas. Era como se todos tivessem a liberdade no campo da moralidade. No início era muito libertário, mas parece que em algum momento a coisa foi longe demais. Nada poderia ilustrar isso tão bem quanto o caso da comunidade hippie liderada por Charles Manson, que assassinou 8 pessoas em 1969. Mais aterrorizante ainda, entre as vítimas estava a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses. A Califórnia ficou apavorada com os assassinatos de Sharon Tate e do casal LaBianca em Los Angeles, com a gangue de Charles Manson, aparecendo nos jornais e toda a repercussão internacional fez com que as pessoas pensassem: nossa, o que é isso? Houve uma mudança. Foi do clima de paz e amor da geração hippie para uma coisa estranha, assustadora, uma coisa criminosa, mais louca. Logo após os assassinatos liderados por Manson, um crime tenebroso ocorreu em Santa Cruz, o que convenceu a todos que havia outro grupo assassino em atividade na costa oeste norte-americana. O meu pai me falou: eu quero que você fique aqui, pois acharam 5 corpos na piscina. Em 1969, a família Manson havia revelado um lado obscuro da geração hippie. Rumores de práticas estranhas de ocultismo. Falava-se em revolução. E os assassinatos haviam manchado para sempre a geração do paz e amor. E em 1970, ocorreria um novo crime que convenceria muitos de que a sociedade estava prestes a se autodestruir. Tudo começou com um aviso de incêndio. A fumaça subia dessa pequena colina. Naquela noite eu tinha uma aula fora das dependências da faculdade. Fizemos uma pausa e ouvi uma sirene tocando. Eu peguei meu equipamento de bombeiro. Eu sabia de onde o fogo vinha. Era da casa da família Ota. Quando os bombeiros chegaram, eles subiram por um caminho que era sinuoso e lá tinha um carro. Tinha um Rolls Royce e um Lincoln bloqueando a passagem. Eles não podiam chegar à casa que estava pegando fogo. Nós saímos e nos aproximamos do local.
Meu pai, que era o chefe assistente dos bombeiros, nos instruiu a ir com uma mangueira por cima do telhado. Tinha focos de incêndio em pontos diferentes da casa. Os bombeiros estavam apagando o fogo. E aí meu pai subiu em uma escada e me falou: eu quero que vocês dois fiquem aqui, até eu dizer para descerem. E aquilo me pareceu estranho. Foi quando eu perguntei para ele por quê. E ele me disse porque tem 5 cadáveres na piscina. Corpos literalmente estavam boiando na piscina. Foi assustador. E até hoje essa visão não sai da minha cabeça. It happened sometime during the dinner hour on the eye surgeon's $150,000 estate. Everyone in the house methodically murdered. The only survivors, the Ota's 2 teenage daughters who were away at school. Eu estava no colégio interno e eu fui acordada por uma das freiras que disse que eu tinha que ir para casa. E eu não podia imaginar o que tinha acontecido. Quando eu saí, o sol tinha acabado de nascer e todas as freiras da escola estavam lá fora. Elas tiveram de me contar no carro que a minha família tinha morrido. Era inconcebível. Elas tiveram que me contar como foi. 5 pessoas morreram. O Dr. Ota, a esposa, a secretária e 2 de seus filhos. Eles foram executados e foram empurrados ou jogados dentro da piscina. E a casa foi incendiada. O Dr. Ota foi baleado 3 vezes. As 2 mulheres e os 2 meninos foram atingidos cada um por uma bala na cabeça. Todos os corpos foram encontrados na piscina. Eles estavam amarrados em echarpes de seda. Os assassinatos deram início a uma onda de terror que abalou a Califórnia. Quando esse crime aconteceu, todo mundo ficou aterrorizado. Dr. Victor Ota and his family lived in this house on a hill. None of the neighbors saw or heard anything. Police today were searching the area. They believe there must have been more than one killer, but they have very few leads. O Dr. Ota era uma figura muito respeitada na comunidade e então quase toda a família foi morta de uma vez. A comunidade ficou em choque. Era a responsabilidade do Departamento de Polícia solucionar o mistério. Foi aqui que aconteceu o crime hediondo. Havia carros da polícia e dos bombeiros, a imprensa. Tentávamos afastar as pessoas da casa. Quando eles investigaram a cena do crime, surgiu uma pista. Não muito longe de onde estou. Logo em frente, passando a encosta, estava um dos veículos que impedia o carro dos bombeiros de chegar até o fogo. E sob o limpador de para-brisas, os detetives fizeram uma descoberta arrepiante. There was a weird development in the case. A strange note was found at the scene indicating the killings had been done by a group calling itself the Free People of the Universe, who have declared World War III against anybody who misuses the environment. Datilografada na máquina da própria família, a nota começava: Dia das Bruxas, 1970. A Terceira Guerra Mundial terá início hoje.
travada pelas pessoas do universo livre. Desse dia em diante, qualquer pessoa ou grupo de pessoas que maltratar o meio ambiente ou destruí-lo sofrerá a pena de morte. A nota foi assinada pelos Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Copas, Cavaleiro de Ouros e Cavaleiro de Espadas. Quando o conteúdo da mensagem foi divulgado, as pessoas acabaram se assustando. As pessoas pensaram de cara no Charles Manson, Tate LaBianca, no Helter Skelter. Nosso pessoal do departamento de polícia achava que estava lidando com um grupo grande de pessoas que estavam loucas para começar a matar. Eu nunca tive contato com armas de fogo e a primeira coisa que eu fiz foi ir até uma loja local e comprar uma arma para mim. Não costumávamos trancar as portas. Quando isso começou, começamos a trancar. Eu dormia com uma espingarda do lado da minha cama. É claro, as portas foram trancadas e as armas carregadas. Depois de 24 horas, um fato novo movimentou o caso. A pessoa que matou a família havia roubado um dos carros. Esse carro reapareceu em um túnel de uma ferrovia próxima, justamente onde 3 hippies suspeitos haviam sido avistados. Um trem passou ali e atingiu o carro. E naquele momento, nós corremos pelo túnel para descobrir que tipo de informação sobre os assassinatos aquele carro nos daria. O veículo ainda estava quente. Concluímos que tinha acabado de ser abandonado e que talvez os suspeitos estivessem no local. Então começamos a procurar quem tinha colocado o carro no túnel sobre os trilhos. Nós delimitamos um extenso perímetro ao redor do que conhecemos como Parque Henry Cowell. É enorme. Aqui é uma floresta densa de sequoias. Ela desce por um desfiladeiro até onde o rio San Lorenzo corre e depois sobe do outro lado. Eu, juntamente com cerca de 100 policiais, começamos a investigar naquele momento. Tínhamos a patrulha rodoviária da Califórnia, o xerife de Santa Cruz, a polícia de Santa Cruz, tinha gente de todos os lugares. Nos emprestaram helicópteros da região de São Francisco. Eu liderava um daqueles grupos porque eu estava familiarizado com as trilhas. Mas seria uma grande sorte se achássemos alguém. É uma área coberta com sequoias e arbustos. Era fácil para eles nos ouvirem chegando e era fácil se esconderem. Apesar da busca intensa, os assassinos não foram localizados. E quando o pânico se espalhou pela comunidade de Santa Cruz, houve rumores do início de uma guerra entre a sociedade conservadora e os hippies. Hippie communes began in the woods around here. There are many of them. A person with long hair lately around here has been feeling the heat. It's this look of distrust, we just can't trust these people, you know, they're afraid of us. Foi a primeira vez que uma coisa dessas aconteceu no condado de Santa Cruz. Eu acho que a cidade ficou muito paranoica. Many people are talking of setting up vigilante groups. They're buying guns and ammunition. People would say, well, we'd like to lynch long hairs. We don't think our community needs them. Mas quando os detalhes sobre um bilhete chegaram até um cabeludo chamado Roger Crone, ele não pensou num grupo satânico, mas em seu vizinho, um homem recluso de 24 anos. John Linley Fraser. A notícia sobre os assassinatos se espalhou e achei que tudo aquilo se encaixava com o que tinha ouvido 3 dias antes. Roger e seus amigos viviam em construções agrícolas antigas na floresta, não muito longe da casa da família Ota. O John estava acampado ali naquele chalé, depois do barranco. Ele ficava a maior parte do tempo ausente. Ele era
quase como um ermitão, coisa que era muito comum naquela época. Ele queria manter uma imagem. Ele era muito sério e parecia ser cético sobre tudo. Sabe, eu sempre tive um pouco de medo dele. Sempre. Enquanto eu e meu amigo Michael Madden estávamos trabalhando, ele teve uma conversa com as garotas que também moravam na casa. Ele ficou falando sobre o apocalipse de João e que achava que estava aqui para salvar o meio ambiente e que as pessoas que estavam poluindo o meio ambiente, essas pessoas precisavam ser combatidas. Ou você estaria do lado dele ou teria que ir embora. Contrariando as expectativas, o chamado Pessoas do Universo Livre não era um grupo de fanáticos assassinos, mas um matador solitário em uma missão divina. Ele estava armado e enlouquecido. Depois da mensagem com referências ao ocultismo, toda a Califórnia passou a temer um outro culto assassino hippie parecido com o de Manson. Mas o morador local, Roger Crone, identificou a nota como obra de seu vizinho recluso de 24 anos, John Linley Fraser. Organizaram rapidamente uma busca na propriedade dele. Nos encontramos no departamento do xerife e montamos nossa equipe, falamos sobre quem iríamos procurar, e aí nós fomos para a colina de Soquel. Apreensivo seria a definição exata. Não sabíamos o que íamos encontrar, o que íamos enfrentar. Não podíamos cometer erro algum. Isso nos custaria muito caro. Nós planejamos nossa subida ao morro por uma ponte precária, com alguns cabos com tábuas em cima, que ia até uma cabana no lado mais distante do desfiladeiro. Mas a cabana estava vazia e Fraser não estava esperando para ser preso. Rod Sanford e seu assistente Brad Armsland foram designados para vigiar a propriedade a noite toda. Decidimos trilhar um caminho até uma pequena colina acima da construção e nos escondermos até a noite. Antes de subir lá, eu preparei umas armadilhas. Eu usei uns galhos, gravetos e ramos que eu encontrei. Eles indicariam se alguma pessoa tinha passado por aquela trilha durante a noite. Eu peguei um graveto destes, eu fui até a trilha e aí eu cruzei os gravetos. Era uma coisa simples assim, e se alguém passasse aqui, acabaria por derrubar os gravetos. Aconteceria isso. Eu sabia que guaxinins, gambás, veados poderiam derrubar os gravetos na trilha, mas na ponte eu deixei um pedaço de galho pequeno. E eu sabia que se alguém passasse ali, os cabos iriam para cima e para baixo. O galho iria cair e eu saberia que tinha sido uma pessoa e não um animal. E na entrada, do outro lado da cabana, eu montei outra armadilha com pequenos gravetos na porta, que cairiam em nossa direção se a porta fosse aberta. Eu passei a noite em claro porque sabia o que aquela pessoa tinha feito e sabia que, se ela aparecesse, com certeza não seria nada fácil. E pela manhã, quando o sol nasceu, saímos para ver as armadilhas na cabana. Percebemos então que as armadilhas tinham caído. Aí eu soube que alguém tinha atravessado a ponte. E quando olhamos na cabana, percebemos que o graveto que tínhamos colocado dentro estava do lado de fora. Então soubemos que alguém tinha atravessado a ponte e que a porta tinha sido aberta e fechada. Nosso dilema então era quem atravessaria a ponte e quem daria cobertura.
Nós discutimos um pouco porque qualquer um que atravessasse aquela ponte seria um alvo fácil. Não havia proteção. Ficaríamos vulneráveis. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu fui escolhido para atravessar e o Brad me cobriu. E não foi nada engraçado. Não era uma ponte confiável. Se você pisasse no lugar errado, uma tábua cairia e você iria junto. Tinha que atravessar, sabendo que o cara tinha matado 5 pessoas. Ele devia ter uma arma e se nos notasse, começaria a atirar e eu não teria para onde ir. Fiquei imaginando que a porta iria se abrir. Assim que eu atravessei a ponte e me posicionei, o Brad veio atrás. Quando ele chegou aqui, não tínhamos para onde ir. A porta estava aqui. Não tinha nada a fazer a não ser abrir aquela porta rapidamente e atravessá-la. Então, cada um ficou de um lado da porta. Um a empurrou e o outro entrou. O que notamos de imediato é que havia sacos de dormir, talvez uns edredons, mas tinha um punhado de coisas no meio da sala que não estavam lá no dia anterior. Olhei para o Brad e ele me olhou, ele pegou um saco de dormir, o chacoalhou. Eu estava com a espingarda e lá estava o Fraser. Apontei a espingarda para o rosto dele e disse, parado ou atiro. Ele deu um sorriso, me olhou e disse, por que não me dá o que eu mereço? Eu confesso que foi o que eu pensei, mas esse não era o nosso trabalho. 2 of our deputy sheriffs, Brad Arpsland and Rod Sanford, found the suspect Fraser asleep. This warrant charges the suspect with 5 counts of murder. Quem era o assassino solitário, aparentemente capaz de executar friamente homens, mulheres e crianças? E por que ele tinha matado 5 pessoas inocentes na residência da família Ota? A primeira vez em que eu coloquei meus olhos sobre John Lilly foi na cela. E ele estava muito estranho. Não queria cooperar. Ele era... não sei, era estranho. É a melhor descrição. Ele não dizia nada, não falava com ninguém. Era responsabilidade do promotor Harold Cartwright descobrir os mistérios da mente de Fraser. Eu comecei a investigação tentando descobrir o que o motivava. Os pais de John Fraser se separaram quando ele tinha 2 anos. Aos 5 anos, sua mãe, incapaz de se sustentar e de cuidar dele, o entregou a um lar adotivo. Eu acho que o Fraser teve uma infância muito instável, com um sentimento de insegurança. Ele não se sentia seguro. E quando uma criança não se sente segura, ela começa a desenvolver mecanismos de sobrevivência e de adaptação. E às vezes esses mecanismos são inadequados. Eu acredito que ele tinha um temperamento rígido, que é quando alguém não consegue absorver uma frustração ou decepção. E começa a desenvolver raiva. Não é só raiva. A pessoa sente como se tivesse engolido pedras. Quando jovem, Fraser foi sentenciado por arrombamento e fugiu de um reformatório juvenil. No fim de sua adolescência, parecia que ele tinha se acalmado. Ele se casou com Dolores aos 21 anos de idade. E em 1965, tiveram um filho. Eu me lembro de conversar com o antigo chefe dele em uma oficina mecânica. E ele falou muito bem de John. Disse que era um mecânico excelente. Mas com pouco mais de 20 anos, Fraser começou a mudar. Em 1969, sua esposa notou que ele estava tendo alucinações. Ela me falou que ele ia para a floresta com a Bíblia e que às vezes ela não o via por cerca de 2 ou 3 dias seguidos, mas que nunca tinha sido rude com ela. Ele amava a filha, só tinha se tornado uma pessoa diferente. John Linley Fraser estava dando sinais de esquizofrenia.
Esquizofrenia é uma doença mental grave, caracterizada por uma desordem de pensamento, de raciocínio. Geralmente ela começa no fim da adolescência, no início da idade adulta, aos 19, 20 anos, quando os primeiros eventos psicóticos ocorrem. Mas antes disso ocorrem sinais pré-mórbidos, quando geralmente o indivíduo fica afastado ou estranho e até bizarro, ou mostra vários tipos de mudança. Em 1970, o comportamento estranho de Fraser se intensificou. Ele largou o emprego. Ele concluiu que os motores a combustão estavam destruindo o meio ambiente. E ele achava que não podia mais ser parte daquilo. No dia da independência, 3 meses antes dos assassinatos na casa da família Ota, Fraser se separou de sua família e começou a viver em um estábulo em ruínas, na floresta. Lá, ele desenvolveu obsessões e ideias sinistras sobre coisas como ocultismo, numerologia, levitação e as mensagens reveladoras do livro do Apocalipse. Ele pode ter tido o que chamamos de transtorno de personalidade esquizoide, no qual as ideias sobre magia faziam parte do processo. Ele estava envolvido com o tarô. E naquele momento o movimento hippie estava se voltando cada vez mais para filosofias espiritualistas. Ele não tinha ninguém lúcido ao lado dele. O vizinho Roger Crone estava preocupado com o comportamento estranho de Fraser. 2 pessoas se casaram enquanto vivíamos aqui e fizeram a cerimônia lá no topo. E o John apareceu vestindo uma bandeira americana. Aquilo era um sinal de que ele era um pouco estranho. John era um tipo recluso, uma pessoa difícil de se relacionar. Ele era intimidador. Ele tinha um olhar frio. A intensidade com que ele nos olhava sempre me assustou muito. Fraser se escondeu em sua cabana na floresta da Califórnia, protegido por uma encosta íngreme e uma ponte intencionalmente precária. Havia rumores de que a cabana tinha armadilhas contra intrusos. Eu nunca vim até essa parte da propriedade. Por isso eu nunca fui vítima de suas armadilhas. Ele era paranoico. Mas Fraser não era só estranho. Ele achava que tinha uma missão. E seu plano assombrou a todos que o ouviram. Ele teve uma epifania. Ele estava lendo a Bíblia, o livro do Apocalipse. Ele achava que tinha a missão de salvar o planeta. Ele me explicou que Deus tinha falado com ele. Que ele era o escolhido para restaurar a Terra ao seu estado natural. Isso significava destruir todos os veículos e construções da Terra. O seu trabalho, segundo as instruções de Deus, era dar a todos os chefes de família a opção entre juntar-se ao exército de Deus ou morrer. Ele iria de porta em porta como um vendedor. Ding-dong, você tá morto. A risada que ele dava no final dessa frase era o que mais assustava. Em outubro de 1970, perto do Dia das Bruxas, Fraser havia decidido que era hora de cumprir sua missão divina. O que aconteceu foi que John Linley Fraser viu evidências de materialismo na família Ota. A casa deles era muito grande, tinha uma piscina, era opulenta. Eles tinham muitos carros. Em uma colina, a quase 1 quilômetro da cabana em ruínas, ficava a casa dos sonhos da família Ota. Quando chegou, ele encontrou a senhora Ota e o filho mais novo. Ele encontrou echarpes e a amarrou. Fez a mesma coisa com o garotinho. E eles esperaram. Em seguida, Dorothy Cadwallader, que trabalhava para um médico, trouxe o garoto mais velho da escola. E ele fez o mesmo procedimento novamente. E quando o Dr. Ota chegou, ele amarrou as mãos dele nas costas. Explicou que havia sido instruído por Deus a fazer aquilo. Ele o tinha sob sua mira e queria que o Sr. Ota, o chefe da família, se juntasse a ele queimando a casa.
Era claro que o Dr. Ota não iria incendiar a casa. Então, o Dr. Ota o chamou de louco, estúpido, hippie, drogado, ou seja, ele não colaborou. Então, em dado momento, ele empurrou o Dr. Ota para dentro da piscina. Ele usou a rede de limpeza para empurrá-lo para baixo e para cima, tentando convencê-lo a se juntar ao exército de Deus. Depois de algum tempo na cabeça de Fraser, ele havia convencido o médico e então estendeu a mão para puxar o Dr. Ota para fora da piscina. Mas o Dr. Ota tentou puxá-lo para dentro da piscina, mas não conseguiu. E naquele momento, Fraser atirou no médico. Então ele entrou, pegou a esposa, levou-a para fora e a executou. Depois, Dorothy Cadwallader. Ele a executou. Ele falou o quanto foi difícil para ele matar os garotos. Ele falou que teve uma discussão com Deus. Por que os garotos devem morrer? Eles são inocentes, não fizeram nada de errado. Eles não fizeram mal à natureza. Mas Deus insistiu que eles deveriam morrer. Fraser atirou na cabeça dos 2 meninos. Ele achava que a nossa família era de porcos capitalistas e tinha destruído o ambiente. O mais irônico é que nenhuma árvore foi cortada quando construíram aquela casa linda. E se ele conhecesse a cultura japonesa, a cultura sob a qual meus pais e minha família viviam, saberia que éramos o oposto daquilo que achava que estava atacando. Em outubro de 1971, começou o julgamento de John Linley Fraser pelo assassinato da família Ota e da secretária. As evidências de que Fraser havia cometido o crime eram esmagadoras, mas ele seria considerado insano na época dos assassinatos? Se fosse, seu futuro seria num hospital e não na cadeia. Desde o início, seu comportamento foi inquietante. Meus colegas e eu testemunhamos no julgamento. Isso também foi assustador. Ele me olhava com raiva. Certo? Eu evitei olhar para ele o máximo que pude. Quase sempre, Fraser pareceu vago ou desinteressado. A única vez durante o meu depoimento que eu vi qualquer reação da parte dele foi quando Pete Chang me perguntou sobre aquela frase. Por que você não me dá o que eu mereço? E aí ele se agitou e deu para ver que ele ficou perturbado. A frieza afetiva, a aparência e distanciamento emocional são sinais de esquizofrenia. Mas eu não eliminaria outras possibilidades, como o fato de não se importar com nada, o que eu acredito. É importante, quando alguém é diagnosticado com uma doença mental grave, não assumir que tudo o que a pessoa faz é resultado da doença, porque não é. Então haveria alguma outra influência em jogo, além da esquizofrenia de Fraser? Ele fez tudo aquilo quando estava acontecendo o julgamento de Charles Manson, na mesma época. Eu não ficaria surpreso se tivesse sido influenciado por isso. O que aconteceu com Manson foi que alguém deu início à violência. E as pessoas que tomavam parte naquele levante souberam que era um sinal para se juntarem em um grande exército. Isso estava no ar. O que acontece com pessoas com essa mentalidade, sejam esquizoides ou esquizofrênicas, é que elas absorvem algumas coisas e lhes dão outro significado. Eu acho que Fraser era assim. No primeiro dia de seu exame de sanidade, John Linley Fraser fez uma entrada que deixaria Charles Manson orgulhoso. Eles levaram John Linley Fraser até a sala do tribunal pelos fundos. E tudo parecia normal. E quando ele se virou para se sentar ao lado do seu advogado, a metade da cabeça e do rosto estavam raspados.
Ele tinha raspado do meio do nariz até o topo da cabeça e cortado até a barba. Raspado uma sobrancelha, um lado do rosto e um lado da cabeça. Tudo raspado. Ele se sentava à mesa e virava para um lado e dava uma perspectiva para o público. E ele se virava para o outro lado e revelava outra pessoa. É claro que a imprensa começou a falar de um conflito entre o bem e o mal. Na minha opinião, aquilo não ajudou nada em sua defesa. Por fim, nós decidimos que seria melhor se ele raspasse tudo, em vez de ficar agindo como esquizofrênico, que era o que ele queria. Fraser falou para algumas pessoas que preferia ir para a câmara de gás do que passar por uma lavagem cerebral fascista. Esse foi um dos aspectos mais interessantes do julgamento. Ele não queria ser considerado insano. Ele era um psicopata tentando parecer são, fingindo ser uma pessoa normal que tentava convencer o júri que estava fingindo ser psicótico. Assim, eles o condenariam e o mandariam para a prisão e não para uma instituição psiquiátrica. Fraser conseguiu o que queria. Ele foi considerado legalmente imputável na época que cometeu os crimes e recebeu sentença de morte, depois alterada para prisão perpétua. Mas ele estava predestinado a se tornar um assassino? John Linley Fraser havia nascido para matar? Eu não acho que John Linley Fraser nasceu para matar. Eu acho que, apesar de sua doença, se ele não tivesse outras influências, principalmente culturais, ele teria feito qualquer outra coisa da vida, menos ter cometido esse crime violento. Então, não, eu acho que, na verdade, foram várias influências externas que o acabaram levando a cometer toda aquela violência em vez de um problema físico. Foi um processo. Ele ficou doente e, com o passar do tempo, ele ficou cada vez pior. E, infelizmente, ele não teve ajuda e tudo acabou em tragédia. Fiquei furiosa com a situação. Fico furiosa por não ter minha família. O que mais me fez sentir raiva é que eles sofreram. E é por isso que eu fico furiosa, nervosa e triste, mas eu não me sinto assim por ele. Isso não é natural para mim. Quem escolheria tudo aquilo? Quem escolheria ter nascido daquele jeito? Ninguém escolhe ter um problema assim nos cromossomos, no DNA, um problema que o faça cometer um crime como esse que ele cometeu. Em agosto de 2009, depois de 39 anos atrás das grades, John Linley Fraser se enforcou em sua cela. Minha impressão é que ele ficou horrorizado por saber que era capaz de fazer uma coisa dessas. Mas, ao mesmo tempo, esse era um fardo que lhe foi dado por Deus. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.